E o Luciano também pergunta aqui, e quem pode responder pra gente é o André Áviles. Olha, boa noite a todos. O Didira bateu o pênalti com o Tito em campo. Caracteriza falta de confiança nos atacantes da equipe do Asa? Não, o Didira é o cobrador oficial. Ele em campo é o oficial, ele fez gol no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas, e é o oficial. E eu tava acompanhando o Cardial trazendo informações, o Clevânio também falando, e o Viderlan, que estavam lá no estádio. Eu assisti de casa, pude perceber alguns momentos, principalmente na parte tática. No primeiro tempo, o Retrô superior ao Asa, e mais um problema do Asa, o mesmo, melhor dizendo. No primeiro tempo, a saída de bola. A saída de bola do Asa, ela não tem uma dinâmica diferente. O time do Asa não tem um mecanismo para ter uma superioridade para sair jogando. Sempre a saída sempre é com os dois zagueiros. O Zé Wilson, quando vem entrar no meio desses dois zagueiros para tentar uma saída, é já na intermediária, onde o Retrô já estava bem postado para tirar o espaço. E na formação com 4-4-2, inclusive eu e o Clevane, a gente conversava hoje, antes do jogo rápido, fez um 4-3-3. Porque ele colocou o Yamada para a direita, em um momento do primeiro tempo, porque era o Cristiano Robert. Depois inverteu, colocou o Cristiano Robert para o lado esquerdo e botou o Yamada para a direita e centralizou o Didira. Ficou um 4-3-3 no que era para ser uma dinâmica com 4-4-2. E para mim, o técnico Paulo Roberto, ele chancelou o seu erro quando tirou o Cristiano Robert no primeiro tempo. Porque ele tira o Cristiano Robert numa posição que era do Joãozinho e assim mesmo não colocou o Joãozinho, colocou o Tito, que é outra característica, e traz o Dudu para a beirada. E o primeiro tempo, em 2 bolas paradas, o técnico Paulo Roberto disse em sua entrevista, a gente vai acompanhar já, que não é culpa do jogador, é culpa dele. É lógico que é culpa do jogador, Paulo. Se você treina em exaustão, como ele citou, a bola parada antes dos jogos, e o marcador não vai marcar o cara que tá atacando a bola, é culpa do cara que deixou o cara atacar. Cristiano Robert não acertou um cruzamento ontem. E o problema... nada. O problema... Cristiano Robert, o Yamada e o Gabriel Macedo, meu amigo, esses 3 ontem, quando ele colocou os 3 lá atrás, que entrou o Foguinho, é um grande jogador. Agora acho que ele tava nervoso ontem. Ele tá fora do ritmo. Ele joga muito. Tá fora de ritmo, joga muito, é um zagueiraço. Mas ontem, e o que o André tava trazendo aqui do comentário dele, a questão ofensiva, o André tá correto, tá certo. Foi justamente isso que o Asa pecou ontem. E continuando, tirando... Aí vem o segundo tempo, que a gente viu que o Asa melhorou. Aí eu vou também com pelo menos o meu ponto de vista. Melhorou, teve superioridade, por quê? Ocorreram substituições no time do Retrô, o Retrô baixou o ritmo e baixou as linhas. Aí vem a parte do abafa do Asa. Melhorou com 3 zagueiros, fazendo 3-5-2, hora 3-6-1, e muito me chama a atenção, eu fiquei até espantoso quando o Paulo Roberto vem dizer na coletiva de imprensa que não treinou aquela formação e que tinha um receio de ter aquela formação porque poderia piorar a situação do time. Você acha que... Só pra você completar, sabe o que me chamou a atenção nisso aí, André? Porque o time que ele disse que treinou, que foi no, entre aspas, né? No 4-4-2, o time não jogou nada. Nada. Foi horrível. Nada, absolutamente o time nada. Que não treinou, jogou melhor do que ele treinou. Ou seja, a definição do time melhorar no segundo tempo não foi dele, foi dos jogadores. A atitude dos jogadores para melhorar no segundo tempo. E esse 4-4-2, entre aspas, que aconteceu, aí muda para o segundo tempo, foi muito mais intuição dos jogadores. O Asa teve volume, o Asa teve domínio territorial, a bola chegou mais no Tito, porque eu sempre falo aqui, muita gente reclama do Tito, mas a bola não chega, não chegou para o Lúcio Maranhão. E não fez uma partida ruim não, viu, André? Isso, ele entrou muito bem no jogo ontem. E aí vem... Entrou muito bem. E aí vem outro ponto que a gente citava. Para mim demorou a entrar, o Joãozinho. O Joãozinho é o melhor do time. O técnico saiu por opção. Foi opção do Paulo Roberto tirar o Joãozinho. Foi convicção dele. Errou. Aí o Joãozinho entra e melhora o time do Asa. E para finalizar meu comentário, quando o presidente do Asa, o Rogério Siqueira, e eu repito, a gente sempre respeita. A gente respeita todas as atitudes, respeita o planejamento, respeita o que o presidente faz. Agora, quando ele vem para uma coletiva de imprensa com o semblante como se estivesse com raiva de alguém, insinuando que estão criando situações sobre o dia a dia do Asa. Pô, ninguém é cego. A gente não é cego aqui, que o torcedor não é cego, que não tá enxergando que o time não tá andando, não tá jogando. E ontem, como o Clevânio disse, ontem foi o seguinte, ele disse, o Asa pode perder o próximo jogo, pode perder o outro jogo. O Paulo Roberto fica. Pra mim, a resposta de ontem do Rogério Siqueira foi o seguinte, o Paulo Roberto comigo é intocável. Ele só sai se quiser. Isso, ainda tem isso. Só sai se quiser. Só sai se quiser.
Isso pode ter sido, Viderlan, uma resposta para alguns jogadores, não todos, lógico, mas para alguns jogadores? Pode ter sido para os jogadores, pode ter sido, por exemplo, para a pressão em que... O grande problema dessa história é que hoje a imprensa é vista como inimiga. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Não estou dizendo que a atitude do Rogério Siqueira foi para um recado direcionado. Mas eu gostaria de deixar claro isso aí, porque também nós enxergamos muita coisa no futebol e tem muitas coisas que são, por exemplo, vedadas da imprensa, porque é como se a imprensa jogasse, é como se a imprensa estivesse cobrando pênalti, como se a imprensa estivesse perdendo gol, ou como se a imprensa estivesse potencializando um ambiente negativo. Porque quando o Rogério Siqueira abriu a entrevista coletiva ontem, ele foi claro, ele disse, olha, quero deixar claro aqui para nossa torcida que não existe nenhum tipo de problema no ambiente do Asa. Então é como se a imprensa estivesse pregando um problema no ambiente do Asa e fora de uma realidade do que o clube tem vivido. O grande problema é que tudo hoje no Asa, e até respeito o posicionamento do Rogério Siqueira na semana passada, onde ele disse na coletiva que foi procurado por muitos companheiros de imprensa e que não teve como falar, não quis falar. É um direito que ele tem, acho que é o momento realmente de agir em silêncio, mas o momento em que ele traz para a entrevista coletiva um recado para a torcida, é como se ele tivesse também deixando claro que nem tudo que está sendo propagado, nem tudo que está sendo comentado, debatido pela imprensa tem ar de verdade, entendeu? Então nós estamos aqui de uma maneira muito clara dizendo que respeitamos, e o André foi muito feliz quando ele diz isso. Nós estamos respeitando todo e qualquer posicionamento, mas a nossa missão aqui como imprensa, e eu tenho que reforçar isso, é também colocar um ponto de vista a respeito de situações que poderiam ser diferentes e que na verdade não estão sendo. Eu sei que do lado de cá, todos nós estamos aqui em uma posição diferente de quem está do lado de lá, da diretoria do Asa, da comissão técnica trabalhando. Eu não vi, por exemplo, falta de vontade no Asa. Em nenhum momento aqui a gente debateu situação de falta de vontade. O que nós estamos falando do Asa é de limitações. O Gabriel Macedo, por diversas vezes eu conversei com o Tony, esse cara tá nervoso. Verdade. Tony tava do meu lado, ontem na cabine, Tony, esse cara tá nervoso. É uma sintonia que não existia entre ele e o Christian Luca. Aí o Everton Luiz diz lá do fundo do gol de que o Foguinho faz o gesto, ó. Tamo, ó. O Everton Luiz, entendeu? Disse essa situação. Tô mentindo, Cadel? Tô mentindo, Tony? Não, verdade. Ah, não, tá não. Pois é, aí diz que faz um negócio desse. Situação normal de jogo, pode até ser uma situação normal de jogo, mas é uma cobrança muito forte para uma mudança de comportamento e que o Asa não teve, pelo menos no primeiro tempo. E aí onde eu digo, existe a ideia do futebol reativo. O Retrô ele jogou em cima dos erros do Asa. Quando o Cardeal pergunta sobre os gols que o Asa tomou ontem pela jogada aérea, que eu também observei essa situação, na primeira vez que o Tony me acionou, eu disse novamente o jogo aéreo funcionando e mostrando o quanto o Asa é deficiente. Aí vem a questão da bola parada. Ah, mas quantos gols de bola parada? Não importa quantos gols o Asa tomou de bola parada. São bolas viajadas. Bolas viajadas na área. E o problema é que a defesa do Asa para, dá apagão. Deixa todo mundo ali naquela situação em que, poxa, ninguém se movimenta para poder tirar uma bola. Esse gol aí que o Renato Henrique fez, o primeiro gol, o jogador da equipe do Retrô, livre de marcação, ninguém acompanhou o cara, porra. Então nós estamos falando de situações claras de que tem acontecido com frequência no Asa e que as mudanças elas precisam partir, mas com posições mais enérgicas. E entendendo o posicionamento do presidente do Asa, Rogério Siqueira, eu acredito o seguinte, que ele pode até utilizar um discurso como esse, que ele utilizou, que é aceitável, mas eu entendo também que fora dos microfones é preciso a batida da mesa. É preciso a cobrança mais forte. É preciso chegar com o Paulo Roberto e dizer o seguinte, Paulo Roberto, vamos discutir aqui a conduta do time. Nós não vamos aqui, antes de preparar multas, saída de jogadores, vamos falar sobre a conduta do time. O que é que você está achando do time? Você está gostando do time? Não, não estou gostando do time. O que é que você mudaria no time? Então a batida da mesa que eu falo não é a batida da agressão, é a fala firme, direta, objetiva. Porque o Asa precisa de atitude e atitude imediata. Esse é meu ponto de vista sobre o assunto. Vamos trazer o Alan Vai Jones. enfrentar o Atlético Alagoinhas no sábado. Alan Jones está com a gente também. No sábado. E para poder finalizar, vai enfrentar o Atlético Alagoinhas no sábado pressionadíssimo. Pressionadíssimo por vitória.